Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Amém? Quem está feliz com Deus aqui, diga amém. Quem está feliz com o Senhor, diga glória a Deus. Diga assim: nós estamos vencendo. Olha para o teu irmão que está do teu lado, diga assim: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém, queridos? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas, que precisamos crer a cada dia, porque a Bíblia diz que aquele que crê verá a glória de Deus. Amém? E eu creio, queridos, que já temos visto e já temos experimentado a glória de Deus nas nossas vidas esses dias. Amém? Quem tem experimentado da glória de Deus esses dias? Levante a mão aí. Glória a Deus. Fico feliz, porque mais um domingo estamos aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quero que você abra a sua Bíblia comigo. Você que está ligado conosco aí no Instagram, no Facebook, que está nos acompanhando na sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus possa manifestar o seu poder e a sua glória aí também aonde você está. E você que está aqui na igreja, que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo os mova aos céus pela sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estava gostoso, Barão. Agora você mudou, bagunçou o repertório. Mas aleluia. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Mateus. Glória a Deus. Mateus capítulo 16. No versículo 25. Eu preparei a palavra. Deus me deu a palavra hoje à tarde. Estive buscando a Deus. Ali no meu cantinho, no meu escritório das minhas lives. E Deus falou muito comigo ali naquele lugar. Mas quando eu estava aqui, agora há pouco aqui, Deus pediu para que eu trouxesse esse versículo da palavra de Deus à igreja. E claro, aqueles que estão nos assistindo. A Bíblia diz assim no livro de Mateus capítulo 16, versículo 25, ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que proveito tem um homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca de sua vida? Amém, queridos? Glória a Deus. Aqui está um versículo chave para as nossas vidas, queridos, porque às vezes muitos homens estão perdendo a sua vida buscando seus próprios interesses, buscando riquezas, buscando, querido, fama, buscando aquilo que não é da vontade, do aproveito de Deus, da aprovação de Deus. Enquanto nós precisamos da nossa salvação, e a Bíblia diz que aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. E nós achamos, quando entregamos a nossa vida, quando colocamos a nossa vida na disposição de Deus, nós encontramos a nossa salvação. Porque a Bíblia diz que aqui embaixo, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então é segundo, querido, as nossas decisões, é segundo a nossa obra de perder a nossa vida, os nossos próprios interesses, para buscar os interesses de Deus, para buscar a vontade de Deus. Enquanto muitos estão buscando a vontade do homem, fazer agradar a vontade do homem, nós precisamos agradar a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus. Aí sim, encontraremos e alcançaremos a nossa salvação. Porque o próprio Jesus, ele veio, a Bíblia diz que ele veio, querido, para fazer aquilo que o Pai tinha o enviado ele a fazer. Ele veio para dar vida, para trazer a salvação para o mundo, para a nação. E é por isso que nós estamos aqui. Amém? Olha para o teu irmão que está do teu lado, diga para ele assim: uma ação do homem gera a reação de Deus.
Eu estava deitado, querido, antes mesmo de buscar a palavra, e de repente veio esse tema na minha cabeça. A ação do homem gera a reação de Deus em nossas vidas. Nada acontece na nossa vida, na vida do ser humano, querido, sem que primeiro o homem se posicione, sem que primeiro o homem se coloque na posição, ou esteja na posição. Às vezes nós esperamos tanto de Deus, pedimos tanto a Deus, que Deus abra os céus, que Deus libere o manto, que Deus libere a unção, que Deus libere o milagre, que Deus libere a bênção sobre nós. Mas às vezes que nós não nos movemos para que exista essa reação de Deus sobre a nossa vida. Não temos uma ação contínua para que o operar de Deus aconteça na nossa vida. Quando eu estava pensando, quando eu estava vendo, querido, lembrando desse tema, eu disse, eu vou preparar a palavra. Minha esposa disse, vai para onde? Eu digo, vou para o meu cantinho preparar a minha palavra. Porque Deus já tinha me dado o tema. Todas as vezes que ouvimos falar que Deus operou milagres na Bíblia, podemos perceber que houve uma ação humana antes da reação de Deus. Olha para o teu irmão e diga, para que Deus haja na sua vida, precisa haver uma ação pessoal sua. Não adianta que nós pensarmos que Deus vai agir na nossa vida sem que primeiro nós nos posicionamos, sem que primeiro nós nos colocamos de pé, sem que primeiro nós nos dispomos a estar no lugar exato, no momento exato, para que o milagre aconteça na nossa vida. Algo que eu entendo, querido, que Deus não é um Deus que quebra protocolo, Deus não é um Deus que quebra princípios. Deus é um Deus que faz as coisas da maneira certa e no tempo determinado dele. Eu quero que você vá comigo para Mateus capítulo 16, aí também no versículo 19. Aleluia. Mateus 16, versículo 19. Para nós começarmos a entender o que a palavra de Deus está querendo nos dizer nessa noite, em relação à ação do homem, gera a reação de Deus. Porque às vezes eu estou falando e as pessoas não estão entendendo por que eu cheguei a essa linha de revelação, de pensamento. A palavra de Deus diz aqui que o Senhor disse para Pedro, disse assim no versículo 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Olha só, Deus estava aqui mostrando que Ele estava entregando a chave do reino dos céus para um homem, para um dos seus discípulos, para um homem também como nós, querido, que teve as suas emoções, que teve os seus erros, as suas falhas, mas que Deus um dia escolheu para que a sua reação, para que a reação de Deus acontecesse na nossa vida, na vida do ser humano. E aqui a Bíblia diz: o que ligares na terra terá sido ligado aonde? Está aí o primeiro princípio. É por isso que eu disse que a reação do homem gera a reação de Deus. Não tem como Deus agir na vida do ser humano sem que primeiro eu não ligue algo aqui na terra para que seja ligado no céu. Se eu não me posicionar, se eu não clamar, se eu não me colocar de joelho diante de Deus e pedir, fazer um pedido para que a minha oração chegue aos céus e seja ligado no céu, nada pode acontecer na minha vida, querido. É por isso que muitas vezes tem pessoas que dizem assim: mas eu tenho pedido tanto, eu tenho clamado tanto, eu tenho feito tantas orações e as coisas não têm acontecido. Talvez a tua oração não está sendo ligada no céu, querido. Talvez a nossa fé não tenha gerado uma conexão que nos leve, que leve a nossa oração até os céus. E aqui ele diz: quando é ligado na terra, será ligado no céu. Mas precisa, querido, haver uma fé contínua, precisa haver uma perseverança contínua, para que essa oração seja ligada no céu, e para que a bênção de Deus chegue na nossa vida. Deus não é um Deus que quebra princípio, como eu falei antes. As pessoas, queridos, normalmente, nós como seres humanos, sempre esperamos que Deus nos abençoe
para que depois eu faça algo para ele. Essa é o raciocínio do homem. Esse é o pensamento do homem. Esse, querido, é a fé que existe dentro de nós, que muitas vezes tem impedido de que o milagre aconteça na nossa vida. Eu não estou falando que é errado você pedir, que é errado você falar para Deus: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas antes que isso aconteça, eu preciso ligar algo aqui na terra, para que seja ligado no céu. Haver uma conexão entre a minha vida e a vida de Deus, entre o Espírito que vive em mim e o Espírito de Deus que está sobre mim, querido. Às vezes não entendemos por que as coisas não acontecem. Porque ele diz aqui: o que você ligar, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O que nós temos ligado nos céus? O que nós temos ligado na terra? Qual tem sido, querido, a nossa fé que está nos motivando, querido, a ligar algo aqui na terra, a permanecer aqui na terra, debaixo do propósito, debaixo, querido, da direção de Deus, para que essa bênção venha sobre nós? O ser humano, ele tem buscado, como eu falei no início, os seus próprios interesses. O ser humano, ele tem buscado as suas próprias vontades. O ser humano, ele tem procurado satisfazer o seu ego, mas não tem procurado fazer a vontade de Deus, agradar o coração de Deus. E quer que Deus libere os céus, quer que Deus abra os céus, quer que Deus faça um milagre na minha vida. Mas quando é para se entregar totalmente a Deus, aí não, já não temos negócio com Deus. Algo que eu tenho entendido a cada dia, querido, que quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me achego a Deus, mais o meu relacionamento aumenta com Deus, mais a minha oração que eu fizer aqui, ela será ligada também no céu. Porque o que nos liga com Deus chama-se relacionamento. E o homem que tem relacionamento, a mulher que tem relacionamento com Deus, ele não quebra aliança, ele não quebra princípio. Ele sabe, querido, que a bênção dele está chegando. E muitas vezes que nós temos perdido a bênção de Deus, porque nós queremos que a bênção venha no nosso tempo. E as coisas de Deus não é como as coisas do homem. O tempo de Deus não é como o tempo do homem. Estamos esperando o milagre. Salmista Davi, ele diz: esperei com paciência no Senhor. Mas será quanto tempo foi? A Bíblia não relata quanto tempo Davi esperou. Meu irmão, quantos dias, quantas horas Davi esperou. Mas a Bíblia diz que ele esperou com paciência. Sabe o que faz muito ser humano, muito homem de Deus e muita mulher de Deus desviar, sair do propósito de Deus? É a falta de confiança e a falta de esperança em Deus. Porque muitos estão como a sanguessuga. Dá. Mas na hora de ouvir e obedecer a Deus, não. Na hora de fazer a vontade de Deus, não. Somente dá. Somente dá. A minha ação aqui gera a reação de Deus lá. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Deus não quebra princípio, querido. Deus não quebra protocolo. Quando Jesus estava entregando a chave da igreja para Pedro, ele estava dizendo: Pedro, a partir de agora, o que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Ô Pedro, há uma decisão que precisa ser tomada das pessoas que começarem a buscar a minha palavra, o meu nome. O que você ligar aqui, o que a igreja ligar aqui, o que o meu povo ligar aqui, será ligado no céu. Mas existia uma responsabilidade. É isso que muitas pessoas não querem: responsabilidade no reino de Deus. Porque quando se fala de responsabilidade no reino de Deus, querido, fala de abandonar as suas próprias vontades, de renunciar às suas próprias vontades. Isso não é fácil. Olha para o teu irmão e diga: isso não é para qualquer um, só é para quem tem fé.
Deus não quebra princípios, querido, e nem protocolo. Diante de Deus, princípios são inegociáveis. Tem gente querendo negociar princípios com Deus, sabia disso? Tem gente querendo negociar primícia, dízimo e oferta. Com Deus não se negocia, com Deus se obedece. É princípio, é palavra. Se eu quero prosperar, qual é o meu papel para que a bênção seja ligado na minha vida? O meu papel natural, o meu papel que vai fazer ligar a bênção da prosperidade na minha vida, é eu ser fiel, é eu fazer algo natural aqui na terra. Abrir mão, querido, daquilo que muitas vezes eu estou olhando e dizendo, há uma necessidade para mim, mas a minha maior necessidade é receber a bênção de Deus, é receber o milagre de Deus, porque enquanto eu não entender que a minha maior necessidade está em fazer a vontade de Deus, em satisfazer os desejos de Deus, a minha necessidade natural nunca vai ser preenchida. O homem, ele tem sido muito egoísta, querido. O ser humano em geral, eu não digo isso só do crente, mas o ser humano em geral, ele tem olhado mais para o seu próprio umbigo, vamos dizer assim, para as necessidades e as vontades de Deus. Nós estamos vivendo um tempo dessa pandemia, que se falar em honras, quantas pessoas têm desonrado a Deus? Apenas numa live dessa aí, ó, que nós estamos fazendo. Se conta o número de pessoas que entram numa live, e muitos deles entram por entrar, que na realidade não estão assistindo. É por aí que se mede o tamanho do relacionamento, da ligação que existe entre ele e Deus, ou seja, que existe entre ele e a igreja, que existe ele e o altar do Senhor. Estamos vivendo um tempo que as pessoas estão vivendo de fachada. Se Deus me abençoar, eu vou para a igreja. Se Deus me abençoar, eu faço a vontade dEle. Se Deus abrir as portas na minha vida, eu faço a vontade dEle. Ou seja, a minha própria vontade, essa é que vai fazer eu sair, como se diz, do prejuízo. Se eu quero salvar a minha vida, eu preciso perder ela. Se eu quero entrar no reino de Deus, querido, eu preciso fazer a vontade do Pai. Perder a vida, Jesus aqui não estava falando para mim dizer, não, eu quero morrer. Não. As minhas vontades, os meus desejos, que a minha ação aqui na terra, que a minha ação no altar de Deus seja algo que me leva a conquistar o desejo que há no meu coração. Mas quando eu agrado a Deus, a Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas muitos querem, primeiro Deus satisfaz os desejos do meu coração, depois eu agrado a Ele. Essa precisa ser, querido, uma renúncia que nós precisamos fazer como cristão, como povo de Deus. Estava assistindo a live de um apóstolo essa semana, ele falando sobre o esfriamento da igreja, ele falando quantos crentes que estavam frios e já morreram espiritualmente, quantos cristãos que já não gostam mais, não querem ir para a igreja mais, quantos cristãos que estão perdendo a sua vida para Satanás, porque perderam a vontade de orar, o desejo de buscar, o desejo de adorar. É o tempo de nós olharmos para a situação, em vez de nós nos distanciarmos de Deus, nós precisamos nos aproximar de Deus. A Bíblia diz que se nós morrermos com Jesus, é o quê? É lucro.
E tem muito homem de Deus, mulher de Deus, que está com medo de morrer. Você não está com Jesus? Você não está com Deus? Para que ter medo? Se você morrer com Cristo, você é lucro, querido. É lucro. Mas eu não posso satisfazer as vontades do meu líder. Não, o meu líder não pediu para que eu viesse para a igreja. Não, ele não sabe o que ele está pedindo, ele não sabe o que ele está falando. Se eu pedir para levantar a mão aqui, quantas pessoas já sentiu vários sintomas aí? Tem muitos que vai levantar a mão e dizer: bispo, eu já senti, bispo, eu já senti. E hoje estão aqui adorando o Senhor. Existe uma ação do homem para haver uma reação de Deus sobre as nossas vidas. Muitas pessoas têm esperado de Deus fazer grandes coisas, mas não têm feito nem o mínimo para Deus. Olha para o teu irmão, pergunta para ele aí: o que você tem feito para Deus, irmãos? O que nós temos feito para Deus? O salmista Davi diz assim: o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? O que nós temos dado para Deus pelos seus benefícios, por aquilo que Ele tem feito na nossa vida? Temos esperado muito de Deus, mas não temos feito o mínimo para Deus. E queremos que Deus abra as comportas do céu, queremos que Deus dê a chave do céu para nós também. Enquanto nós não entendemos, querido, o que significa reino de Deus, nós não podemos, irmão, tirar a nossa mentalidade, os nossos olhos do reino terreno. Muitas pessoas estão morrendo espiritualmente. Por quê? Porque os seus olhos, porque o seu pensamento está hoje ligado com as coisas terrenas. É onde a Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, meu irmão, e perder a sua alma? Que proveito terá o homem nisso? Salmos 37:5. O que diz lá no Salmos 37:5? O que é, gente? Entrega teu caminho, peraí, até aí. Entrega teu caminho. Ei, o que foi que eu disse no início? Uma ação do homem de se entregar gera a reação de Deus. Deus não quebra o princípio. Aqui está o segundo versículo. O primeiro, que Deus entregou a chave do reino dos céus para Pedro e disse: o que você ligar aqui na terra. Ele disse aqui na terra, não foi lá no céu, ele disse aqui na terra. O que você ligar aqui será ligado no céu. Aqui em Salmos ele está dizendo aqui: entrega o teu caminho ao Senhor. Primeiro ele está dizendo para você entregar, ele não está dizendo para você pedir primeiro, não, irmão. Ele não está dizendo aqui: eu vou te abençoar primeiro, para depois você se entregar para mim. Eu vou mudar a tua história primeiro. Muda. Porque quando muda, querido, já esqueceu quem é Deus. Esse está sendo o perfil do cristão. Porque muitos têm vindo para a igreja. Não é, querido, pelo fato de buscar a Deus, mas é por suas necessidades. E Deus não nos abençoa, querido, por nossas necessidades. Quantas pessoas estão querendo que Deus supra as suas necessidades, né? Mas nem fé ele não tem. E a Bíblia diz que fé
obras, ela é morta. Está aí a chave. Ele diz primeiro, entrega teu caminho ao Senhor. E qual é o segundo passo? Logo no segundo parágrafo aí. Confia nele. Ei, isso não é papel de Deus. Sabia que tem muito homem que está pedindo para Deus confiar nele? Deus, me abençoa, confia em mim, Deus. Se o Senhor confiar em mim mais uma vez. Ai, ai. Olha, Deus, eu só mais uma vez, confia em mim. Agora eu vou fazer, Deus, a tua vontade. Não, agora eu vou para os teus pés, Deus. Mas confia em mim, olha, me ajuda. Deus não tem que confiar em nós não, irmão. Que confiança. Olha para o teu irmão e diga, irmão, que confiança você está tendo em Deus, irmão? O que você tem feito para Deus? Para Deus confiar em você? Aí depois disso aqui, irmão, ele diz, confia nele. Aí ele diz, opa, agora é o meu papel. E ele tudo... Não, responda aí. E ele tudo? Não, mais alto. E ele tudo? Fará. Mas eu precisei ter uma ação de entregar. Não queira que Deus faça algo na sua vida, querido, antes de se entregar ao Senhor. Porque Deus não quebra princípio. Deus não quebra protocolos. Entrega teu caminho ao Senhor primeiro. Confia nele. O primeiro passo ou ação precisa ser nossa, de entregar e depois confiar. Quando eu confio, a minha fé, ela está sendo, querido, glória a Deus. A minha fé está me impulsionando a estar mais próximo de Deus, a me aproximar de Deus, a ter relacionamento com Deus, para que quando a bênção de Deus chegar na minha vida, eu não deixe ela cair entre os dedos, querido. Recebe essa para você aí. Quanto mais próximo de Deus, quando Deus libera a bênção na sua vida, querido, ela não vai cair entre os seus dedos. E a fé nos impulsiona a gerar relacionamento com Deus. O homem que não tem fé, ele age pelas suas próprias forças, pelas suas próprias vontades. E o homem que age pelas suas próprias vontades e pelas suas próprias forças, querido, ele pode até adquirir bens, ele pode até conquistar, porque existe dois tipos de bênção para o ser humano. Existe a bênção quando Deus, lá no jardim do Éden, olha para Adão e disse para ele, do suor do teu rosto comerás. Essa é a bênção, uma das bênçãos que Deus liberou para quem trabalha. Só que essa não te leva para o céu, porque essa é onde vem a ganância, é onde vem a arrogância, é onde vem a ignorância. É onde faz muitos homens de Deus se afastarem de Deus. Depois de entregar e confiar, depois teremos ou veremos a reação de Deus. Ultimamente o homem, o ser humano, está muito descansado.
ou até mesmo conformado com a situação. Eu coloquei 2 tipos de exemplos aqui. As coisas só estão piorando, está de mal a... O que a gente mais ouve aí, irmãos? É isso que você quer ligar no céu? E você sabia que é isso que a gente mais tem ouvido? Esses dias eu ouvi em um dos grupos: não, a coisa vai piorar. Eu digo, sangue de Jesus tem poder. E isso eu perguntei sobre as igrejas. Não, qual é o decreto que está saindo, tal. Eu disse, não, o negócio está feio e vai piorar. Eu digo, sangue de Jesus tem poder. Eu como profeta, querido, preciso sair algo da minha boca, dos meus lábios, que me ligue ao trono da graça de Deus. Outro exemplo, as coisas só estão piorando. Quer dizer, segundo exemplo, do jeito que eu estou vendo, as coisas só vão piorar. É assim ou não é? O que eu tenho ligado no céu, querido? Se eu quero que as coisas melhorem na minha vida, qual a minha ligação que eu tenho com Deus? Qual tem sido a motivação para a minha fé, querido? Qual tem sido? Nós como cristãos, nós não podemos sair do padrão de Deus. Do padrão de Deus. Você sabia que eu analisando direitinho, por que Eva, por que Adão pecaram? Porque saíram do padrão de Deus, quebraram o protocolo de Deus, saíram do padrão. A semelhança, eles deixaram de lado, eles não valorizaram a semelhança de Deus, irmão. Eles queriam mais. Você sabia que tem muito homem de Deus, muito homem, querido, que quer ganhar tudo de Deus, mas não querem fazer nada para Deus. Abra comigo lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Eu tenho certeza que você sabe o que está dizendo aí. Romanos 12, versículo 2. O que é que ele diz aí? E não vos conformeis com este. Algumas traduções diz com este século. Outras traduções diz com este mundo. Tem muito homem conformado. Tem muito homem que precisa ser renovado. E ele diz, olha, isso é papel meu. Não é papel de Deus. Precisa haver uma ação minha. Quando ele diz assim, olha, e não vos, vocês, não sou eu. Outro versículo que nós precisamos entender, para que haja a ação de Deus, uma reação de Deus, precisa haver uma ação minha. Ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas vocês precisam transformar, pela renovação da vossa mente. Ei, não era Deus, não, irmão, que precisa ser renovadamente, não somos nós. Pare de pensar que Deus tem obrigação de te abençoar, ou de me abençoar, porque muitas vezes nós somos chamados filhos de Deus. Queremos ser abençoados, só porque diz, não, é filho de Deus. Ele entregou a vida para Jesus, agora é filho de Deus. Quantos filhos de Deus que tem dentro da igreja, irmão, mas que não fazem a vontade do Pai. Seguimos um raciocínio natural.
Hoje, quantos filhos hoje, irmão, que às vezes você fala uma coisa e ele faz outra. O homem tem seguido tanto o raciocínio natural quanto um sistema espiritual. Deus nos permite ser filho, mas também nos dá o livre arbítrio para escolher obedecer e não obedecer. Quantos homens de Deus e mulheres de Deus que têm escolhido desobedecer, quebrando o princípio, o protocolo. Olha para o teu irmão e diz assim para ele, diga: meu irmão, precisamos renovar a nossa mente e saber como Deus age em nossas vidas. Como você tem visto Deus agir na sua vida, querido? Existem duas formas especiais de como Deus age em nossas vidas, entre outras mais. Às vezes esperamos somente o socorro sobrenatural dos céus, olha só. Mas a maneira que Deus age em nossas vidas é muitas vezes simples, e mal nós percebemos. Alguém entendeu o que eu falei aí? Eu vou ler de novo. Às vezes esperamos somente o socorro sobrenatural de Deus, ou seja, queremos primeiro o quê? A bênção de Deus. Aí ele diz, dos céus, mas a maneira que Deus age em nossas vidas é muitas vezes simples e mal percebemos, e por isso continuamos queixando, reclamando de Deus. Deus age em nossa vida, meu irmão, da maneira muito mais fácil, muito mais simples. Às vezes não percebemos o agir de Deus, mas hoje mesmo agora Deus está agindo na tua vida. Quem recebe, diga amém. Você que está em casa, está assistindo, Deus está agindo na sua vida aí, meu irmão, na sua casa, na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo, em nome de Jesus Cristo. Deus não precisa de alvoroço para que o poder dele seja manifesto na nossa vida, querido. Deus só precisa de alguém que se posicione, se coloque na presença dele e clame a ele com fé. Porque a Bíblia diz que se você clamar com fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu me coloco, querido, em posição. E qual é a posição do crente, irmão? Posição de humilhação. Só que nem todos querem. Nem todos querem se prostrar. Eu quero que Deus faça na minha vida. Mas esse negócio de ir lá na frente e aceitar Jesus não é comigo. Eu quero que Deus mude a minha vida, eu quero que Deus transforme a minha vida, mas esse negócio de fazer a vontade de Deus, isso não é para mim. Fica nessa. Enquanto muitos esperam coisas sobrenaturais, Deus usa sua sabedoria para nos abençoar através de pessoas e situações tão naturais que nem esperávamos que Ele fosse agir assim. Quantas vezes você foi abençoado na sua casa, lá no seu trabalho, lá no meio da rua,
por pessoas que às vezes você fez um pedido a Deus, não sei quanto tempo. Deus, eu preciso disso. Deus, fala e faz isso. Deus, eu preciso de um milagre. De repente, enquanto menos você espera, talvez da pessoa que você menos espera, é a pessoa que vai lá na tua casa e te abençoa. Alguém já teve essa experiência aí? Deus age dessa forma, querido. Deus age dessa forma, e às vezes nós ficamos esperando tanto no sobrenatural. Vai acontecer, vai descer, liberada uma fumaça, vai ser liberada aqui uma chuva, e a coisa vai começar a cair dinheiro, vai começar a cair porta aí para Deus. Não, né, irmão? Deus não é Deus de mágica não, irmão, que coloca dentro de uma caixinha lá, irmão, e passa o facão, corta, e o cara fica, uma cara para colar, cara para colar, e outro para colar, e de repente emenda todinho de novo. Não, irmão. Deus não é Deus que coloca uma pombinha dentro de uma caixinha lá, irmão, e sopra, e sumiu, já aparece lá nos cafundé do Judas para lá. Não, irmão. Deus não é Deus de mágica não, irmão. Deus é Deus de milagre. Só que Deus só opera milagre em cima da nossa ação de fé, de buscar. A Bíblia diz: buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, de todas as suas forças. É a força do homem, irmão. Orabachúria labalais. Alabachúria labalais. Orabachúria labalais. Orabachúria labalais. Deus trabalha em nossas vidas de maneira surpreendente. E quando for necessário, Ele vai também usar o sobrenatural para nos abençoar. Eu fico olhando a palavra de Deus, querido. Quantos homens e mulheres que foram curados, porque tomaram uma decisão, eles agiram de forma que a sua fé se impulsionou a chegar até Jesus e foi curado. E aqueles que não davam conta, Deus ia lá e usava 4 homens para levar ele até no telhado da casa, fazer um buraco e descer até Jesus. A ação do homem. Quer que Deus faça um milagre na tua vida, meu irmão? Levante o traseirinho da cadeira, irmão. Comece a orar. Pare de churumingar dizendo: eu preciso de ajuda, sendo que nem mesmo toma uma decisão na sua vida de dizer: eu preciso de ajuda, eu vou atrás. A ação do homem gera a reação de Deus. Desceu aquele paralítico lá, até onde estava Jesus. Jesus viu a fé daquele homem e disse: rapaz, esse aqui tem fé. Olha por onde é que ele veio buscar o milagre dele. Olha o tamanho da porta da igreja ali, irmão. Ainda tem muita gente que não quer entrar por ela para receber o milagre de Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: diga, meu irmão. Não, diga mais forte para ele: diga, meu irmão, renove, transforme a sua mente. Aí ele diz aqui, olha, no versículo mesmo, capítulo 12, aí no versículo 1. Romanos 12, 1. O que é que ele está dizendo aí? Vamos lá. Só mais em cima um pouquinho. Ele diz o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o quê?
vossos corpos como sacrifício vivo. Uhul! Ele está dizendo para mim me apresentar a Ele. Não é Ele que tem que se apresentar para mim não, irmãos. Rogo-vos, pois, oh glória, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Somos chamados a oferecer nossos corpos a Deus como sacrifício vivo. Somos exortados a tomar a decisão de lançar a nossa vida sobre o altar perante a Deus. É isso que Deus está falando quando Ele diz: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e santo, agradável ao Senhor, para nos apresentar, nos lançar a nossa ação, para que haja a reação de Deus. Eu, altar, estou fora de altar. Você já viu aquelas pessoas, queridos, que às vezes a gente chama para vir receber oração no altar, ela fica lá do fundo da igreja. Vou nada, se eu for lá e o pastor colocar a mão na minha cabeça, eu vou cair. Você já tiveram essas? Vou não, se o pastor colocar a mão na minha cabeça, eu caio, então não vou. Glória. Deus nos chama a ter um relacionamento com Ele. Olha para o teu irmão e diga: irmão, altar é lugar de relacionamento com Deus. É isso que Deus está falando. Deus está aqui, amém, queridos? Deus está aqui, eu posso ouvir um amém? Quem quer ter um relacionamento com Deus? Apresentei vossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Já no segundo ele fala para nós o quê? Não nos conformar com esse século, com esse mundo, mas transformar a renovação da vossa mente. Para quê? Agora vamos lá, irmão. Depois disso tudo, vem a bênção. Olha para o teu irmão e diga: agora vem a bênção. Não, olha para ele mais forte, fala para ele: não dá para sacudir o teu irmão, mas dá um grito aí, diga: irmão, agora vem a bênção. Bispo, só faz hora que o senhor fala para nós, só para nós, dá. E agora, bispo, o que tem? Aí ele diz aqui, olha, no mesmo versículo 2 aí, ele diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eita, glória a Deus. Irmão, aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus, querido. É para Jesus. Aqui está a chave, irmão. Aqui está a chave para a sua vida ser mudada, ser transformada. Está aqui a chave. O que nós estamos esperando mais? O que nós estamos esperando mais, querido? Como podemos experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus? Se temos muitas vezes fugido. Ixi, essa aqui agora o senhor vai pegar pesado, bispo. Como queremos experimentar da boa, agradável, perfeita vontade de Deus, se temos muitas vezes fugido do chamado de Deus, da qual o que foi proposto a nós fazermos, hein? É aí que pega, irmão, muito crente. Porque ele quer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Mas na hora de cumprir com o chamado de Deus, ó, perna para quem te quer. Como diz o ditado, sebo nas canelas. Pastor, o senhor que deu o ministério, o senhor se vira. Hoje eu glória a Deus. Hoje eu fiz algo. Aleluia. Hoje eu liguei para um irmão, perguntando para ele qual era a medida de um alqueire de terra. E ele foi e falou para mim a medida, tudo direitinho. Mas disse, mas bispo, por que bispo? Porque o senhor está perguntando. Por que mesmo, bispo? Eu falei, não, varão, é porque é o seguinte, nós estamos comprando uma terra. Ele disse, bispo, mas quantos alqueiros é essa terra e onde que fica? Eu falei, essa terra fica para lá de São Félix do Xingu, e é 150 alqueiros de terra que nós estamos comprando. Ele disse, bispo, mas para quê? Eu falei, não, eu estou comprando para me distribuir para os líderes da igreja, para cada um abrir uma congregação lá. Aí eu perguntei para ele, você vai ficar com quantos alqueiros? Na hora que eu falei assim, mas como é que é? Como é que é? Eu não estou entendendo direito, não. Você está entendendo? Mas como é que vai ficar, bispo? Não vai ficar muito pertinho uma da outra, não? Eu acho que na hora que falou da terra, ele se agradou. Ele, não, eu vou para lá cuidar da terra. Mas quando falou de abrir a congregação lá, oh glória. Quantos estão entendendo? Diga amém. Como diz a pastora Miss Lene, quem está comigo aí. Muitas vezes queremos a vontade de Deus, mas não queremos abrir mão das nossas vontades para fazer a dele. Segundo, não podemos esquecer do propósito ao qual fomos chamados a prosseguir para o alvo. Olha para o teu irmão e diga, irmão, não se esqueça do propósito ao qual você foi chamado para prosseguir até chegar ao alvo, até acertar o alvo. Qual é o nosso alvo, irmão? Qual é o teu alvo? Vá comigo lá para Filipenses. Filipenses, capítulo 3, no versículo 12. Olha só o que o apóstolo Paulo fala para nós, queridos, porque nós temos esquecido disso. Qual é o propósito de Deus na nossa vida? Qual é o propósito ao qual Deus nos chamou? Deus nos escolheu. Porque às vezes queremos alcançar a benevolência de Deus, as bênçãos de Deus, mas não queremos cumprir com o propósito ao qual Deus nos chamou. Apóstolo Paulo diz o seguinte no versículo 12: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei. Olha só o que o apóstolo Paulo fala: se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, olha para o teu irmão e diga, do velho homem, da velha natureza, das suas próprias vontades. Apóstolo Paulo estava falando disso.
E ele diz que ficam para trás, avançando para que estão adiante. Qual é o propósito de Deus na nossa vida? O que queremos alcançar de Deus, em Deus? O que estamos ligando aqui na terra, querido? Qual tem sido a nossa linguagem diante de Deus? No versículo 14, ele diz: prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha para o teu irmão e diga: você tem um chamado. Diga: você foi chamado. Ele respondeu pelo menos um amém. Tem muitos que estão dizendo: me erra. Se falar me erra, irmão, já foi me erra a benção. Porque lá em cima ele está dizendo assim: olha, não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Jesus Cristo. Jesus escolheu os 12 apóstolos para quê, irmãos? Para quê? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos. Isso aqui foi o que Jesus alcançou Paulo. Foi para isso, e ele diz: eu vou prosseguindo para isso, para aquilo, para o propósito ao qual eu fui alcançado, eu fui escolhido. Aí ele diz aqui: do prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também vô-lo revelará. Amém? Ele está dizendo: tem alguma dúvida? Se tiver, eu vou te revelar. Se tiver algum outro sentimento, eu vou te revelar. A revelação está onde? Na palavra. Apóstolo Paulo, querido, aqui Deus estava exortando, Deus estava chamando, Deus estava ensinando, e ele disse: agora vocês precisam fazer, prosseguir. O alvo é a plena vocação em Cristo Jesus, é o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida, querido. Paulo, na sua carreira, ele tinha um objetivo: conquistar a aprovação de Deus. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: meu irmão, você já se perguntou se Deus tem te aprovado ou não? Aqui apóstolo Paulo estava, meu irmão, na sua carreira, o objetivo dele era conquistar a aprovação de Deus. Ele tinha uma preocupação: como se apresentaria diante de Deus. Alguém tem essa preocupação aí, irmãos? Abra comigo lá em 2 Timóteo. Nós estamos finalizando. 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 15. Uhul! Ei, Deus está falando isso aqui é para nós, querido. Ele está dizendo aqui, olha, no versículo 15: procura apresentar-te diante de Deus aprovado.